Olá, tudo bem? Chegamos para mais um episódio do Notas e Novidades para vocês. Notas e Novidades com Wanda Scopel. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube e siga o nosso Instagram também. Notas e Novidades com Wanda Scopel. Gente, hoje vai ser muito legal nosso bate-papo. Por quê? A nossa convidada é uma grande mulher, dona de uma personalidade inconfundível, delicada e, ao mesmo tempo, firme. Firme também nos seus propósitos. Empoderada. Sabe exatamente o que quer e, principalmente, o que não quer. E não hesita em mudar de rota. Recomeçar sempre que for necessário. E eu queria muito que ela estivesse aqui comigo hoje para contar a história dela. Contar a fundo a história dela. E também falar sobre um assunto muito legal que ela domina, que ela é especialista, o visagismo. Então vamos lá. Seja muito bem-vinda, Cléo Vargas. Muito obrigada. Muito obrigada. Que alegria. Estou muito feliz por estar aqui, vendo esse novo caminho que você também está traçando. Como você disse, a gente não tem medo de mudar as rotas. E eu estou muito feliz. Nossa, poder falar do que eu mais gosto de fazer e um pouco da minha história inspiradora vai ser bem interessante. Maravilhosa. Não, eu te conheço e agora eu quero que você conte a fundo, porque você é um exemplo. Você é um exemplo. E os nossos seguidores aqui do Notas e Novidades vão amar, entendeu? E vão conhecer a fundo a história da Cléo Vargas, que chegou onde chegou com muito trabalho, né? Isso. E fé, né, Cléo? Porque a gente tem que ter fé para poder conquistar os nossos objetivos, né? Isso mesmo. Cléo, antes da gente falar sobre o visagismo, que é a tua especialidade, que eu também quero conhecer, né? Claro. Eu quero que você conte as suas bases, né? Onde nasceu e onde cresceu a Cléo Vargas? A Cléo Vargas, hoje, né? Eu estou aí prestes a fazer 52 anos. Nasci aqui em Cascavel, sou da terrinha, né? Eu sou filha de pais agricultores, eu sou a primeira filha de 2 irmãs, né? E hoje eu sou mãe do Carlos Eduardo do Lorenzo, vó do Murilo da Alice. Hoje eu estou casado com o José Ricardo, já um terceiro casamento, que o primeiro do pai do Carlos Eduardo, depois do Lorenzo, e agora, né? Nessa fase nova da minha vida, a oportunidade de fazer diferente mais uma vez, porque também não tive medo de mudar as rotas. Importante. E as minhas bases, Wanda, é aquilo que inspira as pessoas, saber que todo mundo sabe de onde veio, mas principalmente onde quer chegar, né? E a minha trajetória, ela foi acontecendo, porque eu sou filha, como eu disse, eu sou filha de agricultores que foram desbravar até lá no Pará, em busca de uma vida melhor, onde que naquele tempo, né, era o que se tinha. E infelizmente, como a maioria das pessoas também, né, eram pequenos demais, em condições subhumanas, né, que a gente passou, como eu falei já numa outra conversa. A gente só não passou fome porque na região tinha muita banana, farinha e caça, né? Que meu pai ama caçar e ama pescar, então para nós foi a nossa forma de sobreviver. E só que a gente não ficou muito tempo nessa vontade dos meus pais terem, né, a terra deles. A gente veio embora, morou em Foz um período, e na condição sempre muito difícil dos meus pais, a gente acabou morando em Toledo. E o meu pai começou a trabalhar na Sadia, e de lá nós fomos trabalhar, né? Meu pai foi convidado a morar nas casas da granja, na época falavam, que era onde que eles davam recursos, né, de casa, luz, água, era muito legal, ajudavam muito as pessoas naquela época. E a gente foi morar nessa região, e foi lá que eu conheci meu primeiro namorado, e onde que eu me casei, e eu não tinha nem 17 anos. Que foi lá o passo para eu começar a alavancar a minha história, né? Tenho muita gratidão, né, por tudo que eu vivi, por esse ex-marido também, que a gente saiu lá
do sítio, digamos assim, para poder vir para Cascavel e daqui começar. Ah, mas lá antes, né, em Foz, na minha infância, a Cleo já vendeu alface quando tinha 6 anos de idade, com uma cesta que era maior do que ela. Eu fui vendedora de roupa aos 9 anos, eu já ia com a madrinha minha vender roupa. Aos 14 eu já queria o meu dinheiro, né? Tanto que eu sempre tive muito desejo de querer empreender. Eu acho que isso nasceu comigo, imagina. Já era Eu me lembro de ali, já cedo, vendia, né? sabe? Vendia. Eu lembro de cedo, a minha mãe num frio do caramba, ela colhia as alfaces e fazia um cestão, a gente batia nas casas, as pessoas ainda estavam dormindo, imagina. Quem que ia comprar alface no inverno, que salada nem se consome, e a gente ia. E era muito legal que todo o dinheiro que a gente... Ah, sem contar que na adolescência a gente ia com a mãe catar algodão, fazer essas coisas de boia fria. Quando a gente morava nessa granja lá em Toledo, né? Nessas casas, e a gente tinha esses recursos perto para arrumar uma renda extra. Então, assim, empreender para mim, trabalhar, colocar a mão na massa, é desde pequeno. Nada foi muito fácil. E Cleo, com 17 anos, você casou, conheceu Casei. o seu namorado? Na verdade, eu não tinha 17, faltava alguns meses, meus pais tiveram que assinar, né? Então, nós casamos em Toledo, viemos logo para Cascavel, que daí ele entrou na Globo Aves, e a partir dali... Aí eu fui trabalhar, fui garçonete no Polentão, para quem conheceu, 1900 e bolinhas Polentão. E dali eu comecei a acessar o pessoal das lojas. E daí tive a oportunidade de entrar na Casas Mânica. Você foi vendedora nas Casas Mânica? Fui vendedora na Casas Mânica. Aí depois, quando eu fui embora daqui, né, de Cascavel, com a oportunidade que meu ex-marido teve de melhorar de cargo, e nós fomos morar lá em Birigui, lá em São Paulo. E de lá eu fui trabalhar numa loja de imóveis, onde eu fui gerente, aonde eu cresci muito com vendas. Eu era o tipo assim, tá em casa, tá fazendo tudo. Mas eu falava, não, amanhã eu vou começar a trabalhar. Eu saía, eu voltava empregada. Eu nunca tive medo de trabalho, de oportunidade. Então, assim, e foi muito bom esse meu tempo lá. Aí a coisa aconteceu, né? Foram 8 anos desse casamento. Aí eu engravidei do Carlos Eduardo, já tinha mudado para Cascavel. E ali meu casamento acabou. Aqui em Cascavel mesmo? Sim, eu morava aqui em Realeza, ali meu casamento acabou. E depois, uma barriga desse tamanho, sem um rumo. Sem trabalho também. Sem trabalho. Porque nessa época ele estava subindo e descendo com essa transição de transferências, sem trabalho, e vim embora para casa da minha mãe. Nesse tempo, né, eu brinco que um ex-marido, para se livrar da gente, ele paga bem por isso, né? Ele me ajudava com uma pensão que era o suficiente para eu ficar em casa com o Carlos Eduardo, e eu falei assim, meu Deus. Falei, mas quando eu vim embora definitivo, quando ele nasceu, logo que começou ali a ter uns 6 a 8 meses, falei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Só que neste tempo, voltando lá atrás, no começo do meu casamento, ou lá atrás, quando eu morava lá na granja, e que lá a gente tinha a oportunidade também com as assistentes sociais da Sadia, que elas ajudavam muito as famílias, dando cursos de bordado, de crochê, de pintura, e a gente se reunia nas casas, era tipo uma pequena vila, e lá a gente cortava os cabelos uma das outras. Aonde eu nunca imaginei que um dia existisse um salão, um lugar que você fosse ir e fazer isso. A gente montava esses dias da beleza, que a minha mãe pegava uma tesoura de cortar roupa, juntava o cabelo de todo mundo numa altura só e cortava. Aquele cabelo caía parecendo um coqueiro. Imagina um cabelo liso igual o meu, os traumas que eu vivi, né? Esse é um dos motivos que eu me tornei cabeleireira, porque eu tive cabelos muito horríveis. Muito horríveis, né? Sentindo na própria pele, você vê o que você pode dar para os outros. Mas voltando, então, lá na Sadia, nesses cursos que a gente recebia e fazia esses eventos entre a gente, aquilo foi despertando um certo interesse. E quando eu vim embora, depois do meu casamento eu vim embora, eu comecei a cortar o cabelo do meu ex-marido. E eu cortava no pente, tipo barbearia. Mas, gente, eu nunca imaginei na vida que existisse um lugar para você ir cortar o cabelo. Ou lavar um cabelo. Porque eu sempre via minha mãe cortando o cabelo do meu pai. E o meu pai cortando o cabelo dos vizinhos, né? Que o meu pai sempre se virou. E a minha mãe tinha o cabelo bem comprido. Então, nunca vi ninguém cortar o cabelo da minha mãe, a não ser uma vez lá no Pará,
quando a gente era criança, lá naquele submundo, que a minha mãe pintava o cabelo de preto e passava ferro quente para alisar, né? Então sempre teve um start, cabelo, né? Tava aquilo ali crescendo dentro de mim, eu não imaginava como. Então, nesse tempo, e cortando o cabelo do meu ex-marido e tal, e sempre foi assim, ele nunca foi... Nossa, me assustei o dia que ele chegou com o cabelo cortado. E lá em Birigui, depois que a minha mãe parou de cortar os nossos cabelos, lá em Birigui, eu descobri um salão, e eu tinha o cabelo do tamanho que tá hoje. Eu descobri um salão, e eu falei, meu Deus, e olha que eu já era... né, já trabalhava e a minha mãe sempre cortando o nosso cabelo. Porque nunca passou pela cabeça que podia ir em algum outro lugar, né? E aí eu cheguei nesse salão, falei assim, quanto custa para cortar um cabelo? Daí ele falou, falei, pá, meu Deus. Eu pensei comigo assim, que caro, né? Aí eu falei, mas a minha mãe sempre cortou de graça. Eu falei assim, você corta bem curtinho, mas eu queria bem desfiadinho, assim, bem baixinho. E ele olhou para mim, ele falou assim, corto. Eu falei assim, então como é que eu faço? Não, você tem que marcar horário. Aí fui, naquele salão eu tinha na época uma mobilete, né, Calói, que era lá em Birigui, que é onde que eu ia para a escola, que eu estudava, o ex-marido trabalhava, né, terminei, né, eu parei de estudar quando eu casei e voltei a estudar anos depois, né. Enfim, aí entrei lá e ele começou a cortar meu cabelo com a navalha. Eu falei, meu Deus. Gente, eu tenho a foto. Foi inspirador. Tipo assim, é isso que eu quero. Cortou muito bem. Muito. Tipo a Sandra Nemberg, quando no tempo do cabelo curto. Cortei muito e eu passava sozinha tinta, gente. Eu ia na farmácia, eu comprava, daí que ele começou a ter esse despertar. Passando dessa fase, né, de cortar cabelo com a minha mãe, cortar cabelo de ex-marido. E eu mesma entendi que existia um lugar. Depois de, imagina, eu já tinha feito a minha carteira de motorista, tinha 18 anos, 19 anos, quando entrei no primeiro salão. Olha só. 19 anos. E aí, a partir dali, veio isso no meu inconsciente. Ficou no meu inconsciente, porque quando eu me separei, né, na gravidez, que eu cheguei em Cascavel, eu falei, minha mãe de Deus, agora o que eu vou fazer, né? Depois que o Dudu nasceu, eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade. Ah, tá bom. A mãe falou, eu acho que sim. Aí eu fui, fiz vestibular, uma faculdade daqui para administração hospitalar. Falei, tá. E passei naquele negócio e tal. Beleza. Aí um dia eu escutei no rádio, curso de cabeleireiro. Eu falei, curso de cabeleireiro? Ensinam a gente a cortar cabelo. A mãe falou, parece. Aí era curso na escola de cabeleireiros Neuci. Acho que era uma das primeiras que tinha aqui em Cascavel. Eu falei para a mãe, eu vou ver isso. E na época, né, com a minha separação, enfim, a gente ficou com uma rede de telefone. Lembra que alugava os telefones, que quem tinha telefone estava bem, as amarelinhas. Eu falei assim, eu vou pesquisar. Peguei aquelas amarelinhas, peguei o telefone, né, as listas. Era difícil quem tinha telefone em casa, mas nós tínhamos, né? Por conta que isso foi um recurso da separação. Aí, peguei e fui procurar a tal da escola Neuci, que eu não tinha entendido direito o telefone no rádio, para eu ligar e para saber do curso. Mesmo com a faculdade para ser feita, né? Aí elas me explicaram tal, eu falei assim, daí comecei a procurar lá, né, escola. Descobri o Senac. Falei, mas se é para eu fazer um curso de cabeleireiro, então eu vou fazer com uma referência, né, de melhor, porque eu andei pesquisando, aí eu me interessei. Porque nesse período também, enquanto eu estava desejosa de aprender sobre cabelo, eu esqueci de contar, a minha mãe tirava a cutícula dela com uma faquinha. Nossa, então eu sempre veio assim, eu falei assim, então eu posso fazer isso. Daí eu e a minha irmã em casa, nós começamos, tanto que minha irmã é podóloga hoje, né, Wanda? Formada na tua escola, né, exato, que é uma linda história. Aí a gente começou a comprar uns materiais, e enquanto eu fazia esse curso, né, nesse período que eu decidi fazer o curso de cabeleireiro e não fazer a faculdade, falei, porque eu precisava de dinheiro, precisava de renda, né? Eu falei, a faculdade vai demorar para me devolver isso. E eu vou começar a trabalhar com o que eu posso. Enquanto eu fazia o curso de cabeleireiro no Senac, eu atendia na minha casa, ali perto, as pessoas fazendo unha.
E eu era muito boa no que eu fazia. Muito boa, a ponto de uma pessoa que fazia curso comigo no Senac me indicou um salão para eu substituir uma manicure que estava de férias. Falei, tá. Eu falei, mas eu quero ser cabeleireira, eu não quero ser manicure. Não que isso seja ruim, né? Mas Sim. eu fui manicure durante muito tempo, no meu degrau para ser cabeleireira. Aí, nesse período que eu fazia esse curso, fui atender nesse salão. Ele falou, mas você não pode começar a trabalhar com a gente? Paulo Perfeito. No Beto Paulo. Perfeito, não no Paulo, no Beto. Conheci o Beto. Então, também. foi no Beto, tive a oportunidade de ficar lá, acho que um mês. Eu falei assim, mas eu gostei desse negócio. Já me descobriram, já me chamaram para o outro salão, que foi o Leon Hair, da Mari Trento, que eu tenho uma eterna gratidão por essa mulher, né? Ela é um divisor de águas da minha vida também, porque ela viu o quanto eu queria ser o que eu estava fazendo. E ela, assim, me deu oportunidade na cadeira, me deu potencial, né? Mas porque eu quis, como a gente fala. Se eu não tivesse ido, buscado, eu teria ficado onde eu estava, sobrevivendo com o dinheiro que eu recebia de pensão de ex-marido, aí acomodada, e aí poderia ter sido, talvez, alguém bem-sucedido, ou talvez só uma dona de casa depois, enfim. A gente não sabe que poderia ter sido, porque eu escolhi ser diferente, né? E de uma família muito simples e de poucos recursos, então eu não tinha muito o que fazer, né, Wanda? Eu tinha que ir para a vida. Só para concluir, nessa minha história de até onde eu cheguei no Lyon, com a Mari Trento, eu era manicure, eu fiquei trabalhando com ela, acho que quase 2 anos. E um dia me chamaram para trabalhar de assistente lá na Vani. Eu falei, Mari, eu vou sair do salão porque eu vou trabalhar com cabelo lá na Vani. E eu fui sempre muito honesta com as pessoas, assim, né? No meu tempo de mânica, tudo. Falei, olha, gente, eu tô indo porque eu quero algo melhor. Tudo bem. E aquilo que você gostava eu também, gostava né? de fazer. E assim, Cabelo. eu falo assim, Wanda, no meu tempo de vida, eu nunca precisei entrar com uma trabalhista com ninguém. Eu nunca precisei de recursos. Eu nunca precisei nada, porque dos lugares que eu saí, eu sempre deixei as portas abertas. Importantíssimo, Cléo. Né? Eu falo hoje, se eu entrar na Mânica com o Rui, eu falo, Rui, me dá um emprego, eu tenho certeza. E falar, tá empregada. Exatamente. Porque eu acho que são legados que a gente deixa para nossa história, é caráter. Concordo. Né? Ser pessoas do bem. Quando não te servir mais onde você está, você deixa. E o outro vem e você segue. Exatamente. Porque as pessoas, elas acham que isso não vai voltar para elas. Porque o que não é correto não prospera. Não prospera. Eu acho que é por isso que eu cheguei onde cheguei, por conta do caráter que veio dessa família simples e humilde que são os meus pais. Valores, né? Morais, valores que são inegociáveis. Inegociável, né? concordo. Às vezes a gente dá uma resbaladinha aqui, outra ali, num ajuste aqui, outro ali, mas dentro daquilo que a gente cresceu e aprendeu, a gente acha que é correto. A gente aprendeu que os outros não têm obrigação com você, né? Obrigação de não vão te dar tudo, né? Você tem que fazer a sua parte. Sim. Tá? Porque as pessoas às vezes entram numa empresa e acham assim que o patrão tem obrigação com ele. Não, né? Eu acho assim, ele te dá condições de você ser trabalhar. melhor que ele, inclusive. Porque se Exato. você for... Eu fiz uma mentoria com o Bambambam aí do Brasil, e ele sempre falava que o patrão é a mesma coisa. Quando você contrata alguém e limita essa pessoa de crescer, ela nunca vai crescer. Na oportunidade que ela tiver, ela vira as costas e ela vai te apunhalar. Mas dê oportunidade para ela crescer com você e ela vai seguir a vida dele. Porque enquanto você deu condições, ele trabalhou o melhor dele no teu negócio, não foi só bom para ele crescer, foi para você que cresceu junto. E quando também não tiver mais como crescer, você busca uma outra oportunidade. Exatamente, busca. E agradece. Nossa, e é o que faz toda a diferença. Agradece até onde foi te dada a oportunidade. E a gente fica triste nos dias de hoje, né? Fica. Saber que nós somos uma geração que está desaparecendo e que se a gente não tiver, não plantar sementinhas hoje daquilo que a gente veio, não que a gente queira corrigir, Claro. né? E nem dar demais. Mas eu acho que sim, foi dado demais para a geração nova, a ponto delas não saberem nem valorizar nem o lado espiritual, familiar que veio, né? Então, e aonde eu saí desses lugares, eles foram muito importantes para mim, que eles só me deram força para crescer. E aí, saindo lá do Lyon, falei para a Mari que eu ia para Vani trabalhar. E ela falou, não, senhora, imagina, quer ser cabeleireira, vai ser aqui.
Gente, foi muito legal. Não deixou você sair? Não deixou eu sair. Ai. Eu falo hoje que o primeiro corte de cabelo eu já tinha ido almoçar. Eu tinha uma moto grande na época, sabe? Que foi o que ficou do meu primeiro casamento. É muito legal, porque eu sempre fui muito diferente do meu tempo. Inclusive, veículo, né? Todo mundo ou andava de ônibus ou eu andava de a pé, se não fosse para andar de moto. Preferia. Preferia. Mas eu sempre fui muito determinada, né? Me virava. E aí ela me chamou e falou assim, Cléo, tem uma pessoa aqui que precisa cortar o cabelo. E você volta do teu horário mais cedo? Eu falei, claro que eu volto. Gente, eu saí da minha casa tremendo até as pernas, assim. Sabe quando você vai fazer carteira de motorista e você vai pro teste, Sim. que você não sabe o que é embreagem? Exatamente isso. Porque eu passei muito tempo na minha cadeira sendo manicure e fazendo muitos cursos. Que eu uni tudo que tinha de melhor eu fazia. Tudo que tinha de melhor. E eu, desde o começo da minha profissão, eu selecionei que perfil de cliente que eu queria atender. Eu poderia ter escolhido atender lá no meu bairro, não tinha problema nenhum, né? Abrir uma portinha. Eu poderia ter escolhido fazer outras coisas, ou masculino. Enfim, eu determinei por conta do nível do salão que eu entrei, porque eu já queria algo mais. Eu não me conformava em abrir uma portinha da minha casa e trabalhar fazendo pouquinho, só para uma renda extra. Eu queria ser alguém na vida. E os lugares que eu ia, os cursos que eu fazia, só me instigavam a ser melhor. O nível que eu tinha era uma concorrência comigo mesmo. Foi adquirindo conhecimento Muito, né? Eu sou rata de Keune, fui uma das primeiras, eu sou daquela leva das primeiras pessoas que saíram de Cascavel para um centro técnico em Curitiba, né? Daqui, outra pessoa que eu tenho muita gratidão também, o seu Roberto, né? Que foi sempre muito incentivador na nossa área. Hoje tem muitos na nossa área, mas eu falo lá das minhas raízes, né? Então, eu aprendi muito com eles. E a Mari é essa pessoa que foi uma vez com a Keune para a Europa e ela voltou e falou, Cléo do céu, você precisa cortar cabelo igual eles cortam. Isso que a gente nem sabia de visagismo. E eu mal saiu da minha cadeira de manicure com coloração, porque como eu fazia muito curso de colorimetria, o que me deu muita base e me alavancou foi a coloração. Foi a coloração e depois foi as escovas que eu fazia. Porque eu fiz uns cursos com o cabeleireiro da Grazi Massafera, na época que era, enfim, assim, eu tenho um histórico, eu falo que eu tenho um know-how de cursos que eu poderia usar isso a meu favor, mas não é isso só que as pessoas buscam, né? Elas buscam resultado, não só status, claro. né? Porque o que eu tenho de treinamento, eu só não fui fora do Brasil. Você veja, você não se acomodou, né, não, Cléo? Você foi minuto. buscar para ser a melhor, não é? Nossa, gente, quando eu saí do Lyon, que daí não teve jeito, que daí a Mari vendeu o salão, né? Deixa eu só falar dela trazer esses cortes da Europa. Ela falava, corta assim. Ela falava, não corta assim. E, gente, eu tinha um cabelo curto, que todo mundo estragava, todo mundo cortava mal, porque não tinham técnicas de corte. Um cabelo liso pra caramba, eu vivia passado máquina na nuca. Sabe? Então, eu era frustradíssima com o meu cabelo. Eu falei, eu vou me especializar nesse negócio, que nunca ninguém vai mais sofrer igual eu sofro. Por isso que eu falo que hoje eu sou especialista em cortes curtos. Olha, que maravilha. Porque, gente, cortar curto e não deixar um cabelo marcado, mal cortado, sem acabamento, é horrível. E nós vamos chegar no visagismo, Sim. e vocês vão entender que isso emocionalmente para uma mulher é devastador. Então, e nessa fala dela, né, de curso, de que ela veio lá de Amsterdã, falando sobre que ela passou por Paris e tal, e trouxe para mim. Ela falou, como que vou te ensinar? Eu falei, você vai ter que me ensinar. E eu já gostava muito de corte. Mas eu conto para vocês que o meu cliente, meu primeiro cliente, eu tremi demais, né? Eu falo que eu só tremi 2 vezes na minha vida para cortar cabelo. Que foi nessa pessoa que eu atendi, que foi meu primeiro corte masculino. E o outro que foi quando eu conheci o José Ricardo, que agora, por último, que eu vou cortar o cabelo dele, ele tirou minhas estruturas. Aquele impacto, assim, que fala, meu Deus, parece que eu não sabia nada. Então, são 2 fases na vida, assim, bem marcantes. E saindo de lá, nessa busca incessante, infinita de conhecimento, todo o recurso que eu ganhava da minha pensão, eu investia, e daí já trabalhava. Então, eu morava com a minha mãe, né? Tinha condições o mínimo ali básico, porque a gente não sabia como era o mundo lá fora. Então, o que a gente tinha era o suficiente. Para quem tinha vindo da onde eu vim, o que tinha era o suficiente, e a gente já estava num nível muito bom de vida. A gente já, né, os meus pais já tinham conseguido uma casa, olha quantos anos se passaram, né? Quase 30, 25 anos, né? Os meus pais já tinham conseguido uma casa aqui no Maria Luísa, que foi deles até pouco tempo. Então, eu vim morar com eles.
E era uma casa simples, mas, meu Deus, é uma casa que tinha banheiro dentro de casa para quem cresceu indo longe, nas patentes da vida, nos banhos de bacia, nos banhos de rio. Então, para mim, aquilo ali já estava bom. Quem não conhece algo melhor, o que tem te sustenta. Mas eu queria muito mais. Você veja, você não ficou conformada. Não, estou ganhando uma pensão, estou ganhando aqui, vou gastar, vou... Não. Você investiu Investi em conhecimento. A única coisa que ninguém tira da gente. Eu investi em conhecimento, porque o resto a gente conquista. Não adiantava, por isso que eu nunca abri um salão na garagem da casa da minha mãe, no espacinho. Não adiantava abrir uma porta só para comer. Eu queria e precisava ser mais. Tanto que eu cheguei numa equipe gigantesca depois, e hoje, claro, minha equipe é reduzida, mas é uma escolha também. Então, resumindo, saindo lá da Mari, né, ela me ensinando, cortou na Tata, que cuidava da casa dela. Eu vou trazer a fulana, eu vou te ensinar a cortar o cabelo. Ela pegava o cabelo e ela cortava. Eu falei, gente, é isso que eu preciso. A partir dali, eu falei, não, eu vou saber mais sobre cabelo. E perdi o medo de usar navalha e os meios que eu aprendi no Senac, né, e etc. E fui aprendendo e aquilo foi me instigando muito. Logo em seguida, aí saiu o Dene lá da Rosa. Montou o salão dele aqui em Cascavel e a gerente da Rosa já tinha ouvido falar de mim. Olha só, já tinha virado referência. As pessoas, quando cortavam o cabelo comigo, perguntavam, quantos anos você tem de profissão? Gente, eu queria afundar quando eu tinha que dizer que era menos de 1 ano. Porque foi zoom para eu aprender, foi muito rápido. Foi meteórica a minha crescida, porque era muita coisa que eu fazia. Então, era todo mês e muito curso, eu não parava. Quando eu fui para a Rosa, eu já tinha 2 anos, 3 anos, mas ainda assim era vergonhoso você saber tanto perto de pessoas muito antigas que não sabiam nada. Eu fui um divisor de água. Não foram, tanto que hoje eu digo, na época que eu entrei na Rosa no lugar do Dene, que eu já virei linha de frente, tinha esse pessoal que hoje é a referência de Cascavel. O Rafa, o Juliano, a Lu, né? Todos esses eram menininhos, né? O Ju. Então, assim, eles estavam trabalhando na Rosa e eram todos assistentes dela. E hoje eles são referências em Cascavel, porque também foram pessoas que não se acomodaram. Eu tenho alegria de saber que eu sou dessa leva. E, Cléo, eu conheci você, acho que foi em 2005. Na Rosa, né? Na Rosa. Na Rosa, eu nunca tinha ido no salão em Cascavel também. E fui na Rosa e você me atendeu na Rosa, tá? Você arrumou meu cabelo, para minha formatura. Certo, de direito. E a partir de você, da Rosa ali de você, eu segui você. Sim, muitos anos. Foram, né? Uhum. Então, na Rosa, você ficou ali quanto tempo? Na Rosa, eu já fiquei, acho que quase 3 anos. 3 anos. Uhum. E daí, quando a Rosa vendeu, né? E que daí ela foi para o shopping, a Rosa vendeu para a Tere, que veio da Itália. Aí eu fiquei com a Tere. Eu não fui pro shopping, eu não gostava. Eu tinha uma coisa que era uma repulsa para lugares fechados, assim. Para mim, acho que eu precisava da liberdade. Olhar para fora. Mais horizontes. E aí, a Tere não ficou muito tempo com o salão, vendeu para Jacinta. E aí, eu fiquei com a Jacinta um tempão. Foi aí que, daí a Rosane entrou trabalhar comigo, né? Que também foi uma referência excelente. Eu tenho muita gratidão por ela. E ela fala assim, meu Deus, você trabalha igual a Ivonete, você não pode ficar aqui, você tem que ganhar mais. Ela falava, você tem que ganhar mais, tem que ganhar mais, tem que ganhar mais. Você faz muito bem. E ela falou, meu Deus, não pode. Ela me instigava, porque eu estava conformada com o que eu ganhava, porque eu nunca tinha imaginado ganhar mais. Falou, não, vou arrumar um lugar para você trabalhar que você vai ganhar muito mais. Eu conheço alguém. Daí foi quando ela falou lá com o Paulo. Nossa, mas também com a proposta que o Paulo me fez, não tinha como eu ficar, né? Daí saí da Jacinta e fui pro Paulo. Quando eu entrei no Paulo, eu falei, Paulo, eu vou ficar aqui. Me dá recursos para eu atender, para eu trabalhar igual eu tinha na Rosa, que eu só vou sair daqui para o meu salão. Nossa, mas eu acho que os anjos disseram amém, porque eu fiquei exatamente 9 meses lá. 9 meses? 9 meses, que foi uma gestação. Nesse período, a Jacinta ficou sozinha, sem equipe, no antigo salão da Rosa, ficou sozinha, sem equipe, e um dia nesse tempo, a minha vida como tinha sido, né? Eu tinha ficado 8 anos casada com o pai do Carlos Eduardo, e nesse tempo passaram-se 8 anos solteira. Essa trajetória eu fiz tudo solteira. Não casei mais, fiquei 8 anos sem casamento. E aí eu voltei a namorar o meu ex-marido, que era o pai do Carlos Eduardo. E daí a Jacinta me fez uma proposta de compra do salão. Eu falei, não posso, não tenho recursos. Daí ele falou assim, olha, mas eu te ajudo. Eu falei, não. Alguma coisa dentro de mim dizia não. Eu falei, não, eu não quero. Não quero ficar endividada com ninguém. Ele falou, mas eu tenho uma caminhonete. Eu falei, não quero.
Enfim, só sei que aconteceu umas coisas que Deus comanda a vida. Eu sei que ele acabou tendo que se envolver com outro negócio e acabou não tendo como me ajudar. E amém, né? E resumindo, eu fiquei, né? Esse namoro não durou. Tanto que depois, 3 meses depois que esse namoro terminou, foi quando eu conheci o pai do Lourenço. Com um casamento de 18 anos, né? Aí eu... Nesse trâmite todo, a Jacinta no meu encalço, o Cléo fica com o salão, não tem ninguém melhor que você. Eu falei, como que eu vou ficar com o salão? Não tenho dinheiro para comprar. Falou, vou te arrendar. Topa? Eu falei, arrendar? Como assim? Eu vou te alugar a sala, você fica com os produtos, conforme você for vendendo, você vai me pagando os produtos e você me paga um aluguel da sala com os móveis dentro durante aí um período. E vamos ver o que acontece. Gente, eu não sei. Só sei que do salão que eu tava, tinha uma manicure né, lá no Paulo, que ela estava muito satisfeita, ela estava com um barrigão desse tamanho, ela não estava feliz. Eu falei, gente, tá, uma manicure, a Denise já não estava feliz, então vai comigo, né? Beleza. Aquelas coisas que a gente não mede nem consequências. Não tinha noção de como é ser empreendedora. Eu só trabalhava, Sim. só focava e ia. E aí, daí, de repente, a Rosane já conhecia a Joyce, que hoje, né? Conhecia a Joyce, conhecia mais gente, foi juntando, ela falou, tem mais gente, a Joyce se atende na casa dela, e ela não quer mais atender na casa dela, quer um salão. Quando as meninas foram no salão, que era o salão que a Jacinta tinha, elas ficaram encantadas, porque ele era pequeno, mas aquilo tinha alma de crescimento. Enfim, a gente juntou uma equipe mais fantástica que eu imagino que um salão poderia ter, que era essa minha primeira equipe. E lindo que era mesmo. Era uma graça. E eu frequentei o teu salão sim, lá. Que tinha a Rosane, que tinha a Rose, que tinha a minha irmã, que tinha a Cirlei, que tinha a Denise, Joyce, né? que tinha a Denise. Então, assim, até esses dias eu fiz 18 anos de salão, eu reuni essas meninas numa jantinha para dizer muita gratidão para elas, dizer muito obrigada, porque se não fosse aquela equipe que eu tenho tanto carinho até hoje, até tem pessoas que nunca mais vi, mas eu tenho muito carinho, elas foram a base do que é o Salão Via Itália hoje. Sim. Né? Exato. Sim, esse ano já faz 19 anos. Via Itália, então já Via podia Itália. contar por que Via Itália foi quando a dona do Via Itália, ela colocou Via Itália porque ela morava na Itália, a Tere, né? A Tere comprou da Rosa, ela morava na Itália. E ela fez a migração Via Itália by Rosa. E daí ficou Via Itália. E como eu sou descendente de italiano, e o Via Itália fala das minhas essências, dos meus antepassados, eu mantive. Então o né? Via Itália era o salão anterior. Era o salão anterior, é o nome que eu já conservei. Daí ficou com a Jacinta, eu mantive. Né? Nunca coloquei o meu nome na fachada, sim, sempre para que as pessoas dentro do lugar, uma né, referência. Verdade, né? Pode. E aí depois que eu comecei a sair do Paulo, que eu fui pro meu salão, aí eu juntei com essa turma aí e aí foi só para frente, para dentro e para cima, né? Então nunca mais ninguém parou. De dentro do meu salão hoje saíram todas profissionais praticamente da área. Quase todas têm salão de beleza hoje. Então, assim, é uma semente que a Rosa plantou dentro de mim, que foi sempre ensinar tudo o que eu sabia. Todas as pessoas que estiveram comigo, tudo que eu pude, eu ensinei. E a Rosa foi uma referência. Ela foi uma referência, né? Ela é uma referência, e é uma né? referência. Ela me ensinava, ela ficava depois do horário me ensinando a fazer. E eu faço isso até hoje. Quem está comigo nunca foi podado, nem castrado a não aprender, a se limitar. Claro que cada saída de alguém de dentro do teu negócio é um luto. Não vou dizer para você que eu fiquei feliz com cada pessoa que saiu para cuidar da sua vida, não. Não, porque a gente tem essas pessoas como nossas. Claro. Até chegar nos 52 anos e entender que não é assim que funciona. Mas é uma longa história. Mas, Cléo, você é ficou ali no Via né? Itália, nesse Via Itália, naquele endereço ali, que rua que era ali mesmo? Santa Catarina? Santa Catarina. Santa Catarina. Você ficou quantos anos ali? Eu fiquei 7 anos numa sala. 7 anos ali. E depois eu fiquei mais 5 ou 6 anos em outra sala. Na mesma rua, só né? mudei de lado. É. E aí veio a pandemia. Né? Tinha toda essa equipe trabalhando, que foi crescendo. Uns entravam, saíam, uns iam, depois voltavam, e sempre gente. E daí eu abri um outro salão perto do Marista, e daí tive sociedade com outras pessoas. E assim foi uma grande história. Foi uma história de querer ser, fazer diferença. Eu talvez, Wanda, hoje eu não tenha feito muita diferença na minha vida, mas eu te garanto, eu fiz diferença na vida de todas as pessoas que passaram por mim. Não, mas você fez diferença na sua vida
Completamente, Cléo. Olha a Fiz. tua trajetória, olha Sim. onde você chegou. Mas eu acho que eu ainda fiz. Eu tenho assim. Que eu acho que por mim eu não fiz mais do que Você a minha acha que obrigação. poderia ter feito mais? Por mim eu não fiz mais que a obrigação. Eu poderia ter feito mais. Se eu tivesse tido. Eu tinha o feeling do empreendedorismo, mas não tinha o conhecimento. E aí foi lá, em alguns anos aí atrás, não muitos, gente, olha só como que as coisas são, uns 6 anos mais ou menos, talvez nem isso, num desses cursos da Keune, né, eu conheci uma pessoa que se chama Luana Bossardi, que, assim, foi outro divisor de águas. Foi ali, num desses cursos dela, que comecei a entender sobre quem realmente é um profissional da área da beleza. Quem realmente é um cabeleireiro? Quem você é na fila do pão? Ali foi cair todas as chaves. Foi, assim, quebrar todas as taças. E eu falei, meu Deus, quem que eu sou? Quem que eu sou? Por que eu faço isso? Porque por mais que eu sabia que não era pelo dinheiro que eu estava fazendo, eu não tinha não sabia a noção do que era um propósito de vida. E foi ali entendendo com ela sobre realmente o que a cor fala, o que um corte fala, o que uma imagem fala, o que essa pessoa expressa para você a partir do momento que você olha para ela, a cor que ela está vestindo, o cabelo que ela tem. E a gente começou a estudar mais sobre seres humanos, entender mais sobre pessoas. Foi nesse curso, nesse treinamento que você despertou essa especialidade do visagismo. Eu sempre amei cabelo para as pessoas não serem frustradas, porque eu sabia o quanto isso doía. Mas o dia que eu entendi que por trás disso tinha uma coisa que se chama visagismo, gente, aí foi um divisor de águas para mim emocionalmente. Porque talvez eu colocasse isso sobre visagismo a vida inteira, só não tinha palavra. Não tinha Hoje palavra, tem nome, né? Tem nome. Hoje tem nome. Então, quando eu conheci o visagismo, e além da imagem, isso é muito mais do que taxação. Essa é uma xícara. Explica para nós aqui o que é o visagismo, essa arma poderosíssima, né? O visagismo é essa Cléo, né? Que é a camaleoa que veio se transfigurando até chegar onde ela estava. E dentro desse tempo, eu coloco que eu fui me vestindo de pessoas diferentes. Eu fui me mudando meu comportamento de cabelo, de roupa, só que eu não entendia que isso fazia parte de um visagismo além da imagem, que era uma imagem que eu queria vender. Hoje a gente traz o visagismo para o empreendedorismo, traz para as empresas, traz para o cabelo, traz para a roupa, traz para as cores, traz para os móveis, traz para a maquiagem, para os óculos, para os brincos, e começou lá no cabelo. Quando as pessoas entenderam que fazer cabelo que mudava o emocional das pessoas. Eu falo, tem a melhor profissão do mundo, né? Não, maravilhosa. Maquiagem, a sobrancelha, tudo tem que tem que falar de você. Né? Ou não. Ou não. Ou não. Porque tem pessoas que o não harmônico é o que deixa ela feliz pela essência dela. Porque nós temos, né, no mínimo, 4 temperamentos. Colérico, fleumático, sanguíneo e o melancólico. Cada pessoa tem um jeito de se vestir, de se expressar, mas se essa pessoa colérica, ela vai ter uma determinada profissão por um período, ou ela passou num concurso, ela tomou uma decisão na vida dela, e ela se veste e se comporta de uma maneira. E aí ela tem que se adaptar ao mundo corporativo. E se ela não se adaptar, ela vai ser taxada, digamos assim. Você sabe que tem o bullying o tempo todo, né? A pessoa fala assim, nossa, mas é uma advogada? Desse jeito? Né? Toda tatuada, toda colorida, ninguém entende o que tem por trás daquilo. E é nessa hora que o cabelo faz diferença. O que as linhas arquétipas ou arquetípicas, como preferir, elas falam. E o nosso cabelo trabalha com linhas. As linhas de avanço, de recuo, de estabilidade, de estabilidade. Então, o nosso cabelo fala. Quando eu olho para você, Wanda, eu não olho para tua roupa. A primeira coisa que eu olho para você é para o seu cabelo. E não é porque eu sou cabeleireira. Você é advogada, você é uma empreendedora. Quando você olha para alguém, o que você olha primeiro? Pois é, o cabelo, né? Mesmo, o cabelo. Né? É verdade, o que vem é o cabelo. O cabelo. Né? O cabelo vai com você da intimidade do seu lar com o seu marido até você falar com o presidente, até você ir num velório, no supermercado, na farmácia. A moldura do teu rosto. Ela é a moldura da tua alma. Da tua alma, ó.
Da Mais tua profundo alma, ainda. mais profundo ainda, porque o teu cabelo fala de você. E o momento que você está vivendo algo que o teu cabelo não te expressa, você está infeliz e isso te causa danos emocionais. Você acha que o cabelo é o mais importante, então, Ou a falta dele. ou a falta dele? Ou a falta dele. Porque a falta dele também é um período da sua vida. Por que que as pessoas, quando passam por um tratamento oncológico, elas buscam uma touca, elas buscam uma peruca, porque elas se expõem. O cabelo é a nossa capa. Você se despe A total, né? Olha, arrepio, porque a pessoa ela é exposta. Parece que tá... Ela tem uma flecha nela. Ela está passando por um tratamento. E o que que um tratamento, infelizmente, ainda mata as pessoas? Parece que ele está fadado ao fim. E quem é que quer acabar aqui? É muito deprimente. Por isso que é tão importante esse respeito, esse cuidado na hora de você cortar. Que eu fui muitas vezes dentro de uma UTI de hospital raspar a cabeça de doentes oncológicos. E assim, tem que ter esse cuidado. E Porque você isso... também, além de você fazer, de raspar a cabeça, você também fez perucas? Sim, teve um período da minha vida que eu vida. fiz perucas. Perucas, Eu eu fui para lembro. Brasília aprender a fazer peruca. Gente, mas não deu bom, porque era muito trabalhoso. Trabalhoso? Eu sou trabalhoso e eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu gosto de criar e trabalhar com esse lado. É um lado assim que você vai trabalhar com as pessoas que elas estão com uma certa fragilidade. Eu Total. emocionalmente, eu não me senti preparada para tanta fragilidade. Eu não tinha preparação emocional para chegar até essas pessoas. Então, se você não pode ajudar, né, atrapalhar, que a gente não deve, né? Então, nesse período, nesse conhecimento com o visagismo, eu comecei a entender de pessoas. E aí, conhecendo pessoas, eu fui me aprofundando. Hoje eu também já estou fazendo um curso de coaching imagem, já estou fazendo um curso na Ecole Brasil, que é uma referência, né, em visagismo, né? Não só de visagismo, mas em consultoria de imagem, não só de roupa, de paletas, mas principalmente para minha área. Porque não é para eu atuar como uma consultora de moda. É para eu entender mais de gente. Ah, porque você não faz consultoria. Não faço consultoria. Eu quero entender mais de pessoas. Dentro do teu trabalho. Isso, mesmo, para né? poder trazer. Por que a Wanda usa preto? Né? O que eu vou fazer para esse cabelo em alguém que está saindo da profissão de administradora de uma grande empresa, advogada, e virou uma entrevistadora? Você acha que muda? Qual é o cabelo que a Wanda isso? tem que ter, né? Exatamente Claro, isso. muda. Bastante Qual a é essa... personalidade da pessoa, Sim. o trabalho que ela exerce. Olha para você hoje, que cabelo que você tá? Um cabelo com uma leve onda, disciplina. Ele fala de você. Sobriedade, mas ao mesmo tempo um pouco de leveza, de sensualidade, porque você traz beleza, você traz história de pessoas. E histórias de pessoas não são só tragédias. Todas elas têm um final feliz. Sim. Né? Todas que sentarem aqui, elas têm algo de bom para trazer. O que ela viveu é só uma ponte. Né? Ela traz isso para você. O que o meu cabelo hoje me expressa? É uma fase da minha vida que eu busco o feminino. Por que hoje eu vim de vestido, eu não vim de calça? Então não é só olhar para o seu cabelo, é olhar para você. Então, além daquilo que você... O visagismo não é só a beleza. Não é só combinar... A personalidade, isso mesmo. a essência da pessoa. Essência. Porque a partir do momento que você seguir a moda, você está muito bem. Mas você vai ser só uma imagem, só a moda. Agora, o que você quer expressar através da sua imagem? É aí que a gente tem que entender. Né? Quando as pessoas entendem que um cabelo curto tem uma expressão, um cabelo mediano, tipo diagonal para frente. A quem você associa um cabelo diagonal para frente, parisiense, ou um cabelo estável com uma franja lírica muito reta? Estabilidade total. Lembra da Cleópatra? A mulher mais forte, né? Uma das mulheres mais fortes. Como era o cabelo dela? Uma cor fria, fechada, preto, uma franja impecável e um reto impecável. Tudo que for reto, você lembra do horizonte. Estabilidade. Ela não era nada flexível. Nada flexível. Estabilidade total. Quando você vê linhas retas, na vertical ou na horizontal, é como se você visse um prédio. Eles são mexíveis? São flexíveis? Não. Então, cabelos muito alinhados, muito estáveis, falam de pessoas mais rígidas, falam de pessoas mais resistentes ou que estão numa profissão que precisam expressar isso. Porque se ela souber disso e ela for uma pessoa suave, leve, uma fleumática, mas tem que ter uma postura muito
rígida, ela vai ter que se vestir de rigidez. Só que se ela não souber que ela está se vestindo de algo, ela pode entrar em conflito emocional. E ela pode ficar insatisfeitíssima com a profissão que ela está exercendo, com o maior dinheiro que ela puder receber no olerite dela. Entendeu? Porque não dá, ela não se enxerga. Mas se ela souber conscientemente que aquilo lá é um personagem, ela está vivendo aquilo pela profissão dela, excelente. Mas quem que conta para essa pessoa? Quem que fala para ela se a maioria dos cabeleireiros estão interessados só chegar e cortar e fazer daquilo uma renda extra? Interessante, né? Às vezes você está com uma imagem que não é... Não é, ela não não expressa o que você quer. Ah, mas Cléo, as pessoas têm que ser o que elas são. Sim, elas têm que ser o que elas são, mas determinada profissão não dá para ser o que você é. A roupa que você não veste, dá. né? A roupa que você veste, ela fala de você. Então, cada lugar, eu acho assim, que é uma coisa que a gente precisa voltar lá atrás das nossas origens e sair desse modernismo de liga e desliga botão e tudo acontece nas telas. Até as telas mostram pra gente quem era quem. Olha as mudanças todas, né? As mudanças. E olha os personagens em quadrinho, os super-heróis. Como era o rosto deles? Você se lembra? Como eram os super-heróis? Eles eram cara quadrada, né? Olha o Superman, Super-Homem. O que eles são? Força. Então, gente, tudo está ligado nas linhas arquétipas. Porque o que o nosso cérebro vê, eu vejo você. Eu transmito a sua imagem a algo lá dentro do meu cérebro. Certo? E essa imagem me remete a uma emoção. Essa emoção é uma ação. E aí você vai... Quando você vê uma cobra, você imagina que seja o quê? Venenoso, peçonhento, traição, né? A gente lembra lá da Bíblia. Perigoso, né? Perigoso, Lógico, né? Então, é assim que funciona. Quando você vê quando você vê alguém com cabelo bem volumoso, Black Power, qual a primeira imagem que você imagina daquela pessoa? Eu não sei, nem sei. Uma moda, uma pessoa sem apego, uma pessoa livre. O que é algo grande e fluido? Liberdade. Uma pessoa que assume os cachos, fluidez, dinamismo. Quanto mais cacho, mais movimento. Quem gosta de... Olha, as pessoas ficaram analfabetas da imagem delas na progressiva, no alisamento. Porque todas quiseram ficar tudo tão liso, tão reto, que elas perderam a referência da identidade delas. Completamente, né? Todas tinham o mesmo cabelo. A harmonização facial hoje. Todas perderam a referência de quem elas são. Porque, gente, o que são as reentrâncias? Numa harmonização facial, no inconsciente, reentrâncias são pessoas que cobram muito de si dos outros. O nariz fino. E a boca? A boca grande, carnuda, sensual. Será que uma pessoa retraída com a boca grande, ela vai ser sensual ou ela vai ser frustrada? Né? Então, tem tudo isso. Trabalhar com o inconsciente, trabalhar com o emocional. E como que a gente faz isso? Naturalmente, com o conhecimento. Porque não é toda pessoa que senta na minha cadeira que eu vou dar essa aula de visagismo para ela. Porque quando ela entrou no salão, eu já comecei a ver como ela chegou naturalmente isso dentro de mim, ligado com a minha, com a minha experiência de vida, com os treinamentos, com a busca inconstante de conhecer. E porque se a gente não conhecer gente, não adianta, né, Wanda? A gente não vai fazer nada. Não faz nada. E a maquiagem? A maquiagem é a mesma coisa, né? Tipo, quando você observa na pessoa o comportamento dela. Quando uma pessoa chega, ela tá com um blush mais rosado, uma coisa assim, o que ela quer expressar? Mais saúde, mais juventude, né? Pode ver, eu vou num casamento, mas eu quero uma maquiagem nude. O que você quer? Quero ser bonita, sem chamar atenção, mas eu não quero dizer que eu tô maquiada. Porque eu já sou uma mulher madura, não quero dizer que eu já faço botox. Eu quero chegar lá e quero ver, né, as minhas amigas invejosas morrendo, porque eu tô maravilhosa. Ou encontrar a ex do ex-marido, né? Enfim, todo mundo tem uma história para estar bonita. Porque a gente não fica bonito só pra gente, a gente fica para os outros. Claro. Né? Certamente. Então, tudo vai expressando o redondo do seu brinco, a forma da roupa que você veste para uma festa, as fendas, a cor. Não, e a roupa que você usa no teu dia no dia a dia. Que você quer, né? A minha tata, essa semana, eu fui trabalhar com uma roupa e ela falou assim, nossa. Daí ela falou pro José Ricardo, ela falou assim, você sabia que há bem pouco tempo atrás a Cléo só usava preto, no máximo preto e branco? Aí eu falei, sim, mas é porque eu queria manter um padrão dentro do salão de só preto. Ela falou assim, mas olha só que alegria que ela é hoje.
Gente, eu mudei a minha roupa, eu mudei a minha história, hoje eu vou colorida, porque se eu quero vender essência, não tem como eu me padronizar num preto. Por mais bonito que ele seja, por mais padrão da minha empresa que seja. Se eu quero vender a que a pessoa se reconheça, ela tem que se reconhecer. Ela não vai me reconhecer dentro de um talvez até hoje ela até me reconheça, né? Porque as pessoas já sabem quem que eu sou. Dentro de um tailleur preto, um salto, num escarpão. Eu uso escarpão uma vez na vida, eu tô na morte. Então as pessoas não vão me reconhecer. Sim. Né? Então a roupa fala de você, o seu cabelo fala de você, as suas coisas, a sua fala, a tua postura, a tua mão, onde é que você põe a mão? Gente, isso é linguagem do corpo. Tá, e quando que você, assim, mudou? Você fez essa mudança, o visagismo, o autovisagismo? Autovisagismo. Quando que eu fiz nesses cursos com a Luana, e emocionalmente eles fizeram diferença na minha profissão e na minha trajetória de vida pessoal, né? Foi quando eu comecei a avaliar as pessoas, avaliar de forma julgadora mesmo. A gente tem que admitir. Uhum. Porque quando você não tem conhecimento do todo, primeira coisa que você... Quando você sai de uma religião e passa para outra, qual a primeira coisa que tu faz? Tu julga. Tu julga. Eu também, quando eu saí daquela Cleo maluquinha e passei uma Cleo mais profissional, a primeira coisa que eu fiz foi julgar. Errado? Não. Certo? Não é. Mas era uma fase. Era uma fase de aprendizado e uma fase de mudança. E eu comecei a observar as pessoas. Porque foi fazendo, né, muita leitura a partir da linguagem do corpo, fisiognomonia, que é onde fala das partes, até os dedos eles falam, da nossa família, do nosso relacionamento, da sexualidade, do julgamento, do ego. E ainda eu brinco, falo, nossa, eu tô com o dedo do relacionamento encravado hoje, né? Então, o nosso corpo fala tudo. Deus foi tão perfeito na criação dele que a gente fala de tudo que tá, de como a gente nós não sente. conhecemos, né? Não sabemos o que Isso, fala, mas a gente né? não sabe. Sabe onde que tá o grande erro? Onde? Na minha opinião? Pegar isso aqui, rolar para cima e para baixo, sem um foco, sem utilidade, a gente perder tempo demais cuidando da vida alheia, coisas inúteis e fúteis, e não ter foco como ser humano. Né? Isso aqui ajuda, isso aqui é uma Bíblia na nossa mão, porque até a Bíblia tem, só que se as pessoas ainda não usaram... Tem que saber usar adequadamente. Tem que saber. Né? E como que a gente vai? Por que não? Porque a gente está dentro de um mundo que eles estão querendo dominar a gente. A gente é dominado pela moda, a gente é dominado pelo consumo de alimentos, a gente é dominado por tudo. Nós perdemos a nossa essência. Então, se você não cuidar das pessoas com essência, Wanda, a gente vai se transformar no que no futuro? Robôs? Eu, daqui 50 anos, não estarei mais aqui. Mas meus filhos estarão, meus netos estarão. E as próximas gerações, né? Em preocupação. Mas a gente podia desligar o botão e falar assim, ó, se virem. Né? Vamos ligar um botãozinho lá, se virem. Cada um com a sua história. Mas será que se a gente não for sentado um pouquinho da nossa essência cristã, será que vai fazer sentido ter passado por aqui, não ter deixado... Quando eu comecei a dar curso de corte de cabelo, eu falei assim, gente, foi uma das trajetórias, né? Que você abriu uma escola, né, Cléo? Eu abri um centro técnico. Um centro técnico. Um centro técnico. Eu falei, será que tudo que eu sei, eu preciso levar para essas pessoas? Sim. Aí, tudo que eu sei, a gente precisa transmitir, senão morre com a gente e vira pó. Né? Foi quando eu pensei no centro técnico. E foi a minha grande frustração de mais de 2 anos. Você trabalhou 2 anos no centro técnico? Acho que deu quase 3. Quase 3 anos com o centro técnico, justamente. Qual era o objetivo dele? Era sublocar para as empresas fazerem cursos de qualidade, porque eu cansei de fazer curso em hotel e ser péssimo. Entendi. Né? Em lugares péssimos que não dá qualidade para a gente. Então você queria alocar e não dar os cursos? E eu dava também. Eu me especializei, né, para dar treinamento só de corte. Só de corte. E eu sublocava, fiz um co-work. Entendi. E nesse tempo aí dessa minha escola centro técnico, que eu usava também para dar os meus treinamentos, foi frustrante porque eu percebi que as pessoas não têm interesse. A minha área, os meus colegas, assim, eu tenho não estou falando na maioria, né? Sim. Mas uma grande porcentagem só está interessado no que vai receber. No dinheiro que aquela pessoa vai deixar para pagar sua conta de luz, sua água, seu boleto, a faculdade do seu filho. As pessoas ainda não acordaram para ver
quem que senta na sua cadeira. Ela não é o pagador das suas contas. Entendi. Você Ela só não- senta, faz... Senta, tem faz que o que ser tem que feito, fazer, você paga e você vai vai embora. embora. As pessoas, a nossa profissão ainda está dormindo. O dia que ela acordar e descobrir que a gente é o divisor de água na vida das pessoas, quando a gente entender essas pessoas de verdade, entender o que um cabelo com corte químico faz no emocional de alguém, entender o que um corte mal cortado faz em alguém, uma cor, entender mais daquela pessoa, usar mais o lado humano. Essa era a tua ideia no centro técnico? Essa era a minha ideia no meu curso de corte. Teu curso agora, trazer os profissionais Trazer mesmo profissionais, sublocar para empresas que Sim. queiram trazer profissionais e, claro, a partir dali, conhecer o mundo, né? Desse lado do empreendedorismo, da área da beleza, conhecer esse mundo, que é a área de treinamentos. Só que são sempre os mesmos fazendo o curso. Então, o pessoal não cresce. Foi frustrante demais para mim querer colocar aquilo que fez tanta diferença na minha vida, colocar na vida das pessoas. Nem todas e só querem, vai né? entrar aquilo que a gente quiser. E nem todas Eles são querem mesmo, impermeáveis. buscam, né? Então, e aí essa semana, né? Semana passada, eu desativei oficialmente, né? O Athena Cursos. Só dou curso VIP agora. Não tenho mais isso porque eu não convivi bem com a minha frustração. Mesmo as pessoas que iam com essas empresas fazendo curso, poucas a gente via realmente que estava no propósito. Ah, não. E a gente tem a escolha, né? Eu mudo a rota a hora que eu quiser. A hora que quiser. Né? Isso é Eu muito mudo a importante. rota e vou fazer aquilo que faz bem para minha alma, fazer bem para minha empresa, fazer bem de verdade para as pessoas. Então, hoje você trabalha, você está com o teu salão, né? Com uma equipe. Isso, tenho uma Você- equipe bem pequena. Tenho salas terceirizadas, né? De sublocação, as pessoas são independentes, podologia, estética. E vou personalizar o meu atendimento às pessoas que realmente quiserem que eu faça a diferença na vida delas. Teu foco hoje é corte? Continuo com corte, coloração, coloração. arrumamos noiva, fazemos todos os protocolos de dentro do salão, mas sem aquele furdunço, Entendi. sem aquela coisa de só fazer por fazer. Cléo, é que... Eu sei que isso não vai me render financeiramente, mas vai me render como pessoa. E assim, eu tenho condições, né, profissionais de dar o treinamento que eu quiser na minha área É que você hoje tem condições de fazer escolhas, né? Isso. Tem condições E não de é porque escolher. ela é financeira. É escolha moral. É escolha de ter paz. Aquilo que te satisfaz mesmo. Que satisfaz. Na Isso, alma, né? isso, como eu você falo. fala. Desculpa. Isso hoje, financeiramente, me rende tanto quanto eu tinha uma equipe de 15 pessoas. Interessante, né, Cléo? Isso foi um aprendizado, né, Cléo? Só Foi com aprendizado. Aprendizado. Então, é a Cléo que saiu lá de filha de agricultores, que aprendeu a cortar cabelo com a mãe, vendo o pai cortar nos amigos, no ex-marido, e um dia percebeu que mais de quase 20 anos de idade existia um lugar para cortar cabelo, que era um salão, que olhei para aquilo apaixonada, e acho que aquilo nasceu com... sem contar que nesse período, quando eu tive o Lorenzo, eu voltei a fazer faculdade, né? Eu voltei a fazer direito. E eu falei, gente, eu me apaixonei por direito. Porque o direito também é uma coisa que vai muito de encontro às verdades. Outra coisa que me deixou meio assim, falei, meu Deus, mas foi apaixonante o tempo que eu fiz. Só que daí eu engravidei do Lorenzo, né? Falei, não, salão que eu já amo, meu negócio que tá andando. Um bebê que eu esperava, que eu escolhi ter. E daí a faculdade, o que eu vou tirar? A faculdade. Foi difícil para mim desmontar o espaço que eu estudava, porque tudo é um luto, né? E deixá-la de lado, né? E hoje... Mas tem ideia de fazer futuramente? Não, até esses dias... Não? Agora eu casei com um advogado, né? O direito... Não quer mais agora. Não precisa. Tá bom. Não tenho. Esses dias até cogitamos a possibilidade de eu fazer direito, mas daí com a história de futuramente, né? O José Ricardo aposentar e ele trabalhar com o que ele já trabalha hoje, que são licitações, eu falei, acho que eu
Eu vou trabalhar com licitações do futuro também. Ah. Mas aí as clientes falam assim, vai morar na praia, eu não te vejo. Eu falei assim, eu também não. Imagina. Vai parar, Cléo, de trabalhar, porque eu falo, gente, se prepara, eu tô preparando tudo, porque daqui 3, 4, 5 anos eu dar uma diminuída. Ela falou, você não vai parar? Eu falei, eu sei que eu não vou parar, gente. Eu tô tentando... Vai diminuir, né, Cléo? Não, mas eu tô trabalhando isso dentro de mim, mas não sei. Talvez Cléo, eu dê conta de tudo, Wanda. Não, dá conta. Eu acho que é sim, assim. Dá conta. Eu amo o que eu faço. Se eu você acho gosta que do que você faz, muito. você dá conta. Eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente como pessoa. E, Cléo, assim, ainda no visagismo ali, você tem uma história, assim, marcante, assim, que você lembre de uma transformação de alguém? Eu tenho. Tem uma história, e a gente chama ela até hoje de... A Sandra Bonitona, né? Ela veio conversar comigo sobre o cabelo dela. Ela usava óculos e ela usava uma franja. E ela... O que você acha que eu devo fazer no meu cabelo? Eu falei, por que você se esconde? Ela, se esconde por quê? Eu falei, por que você se esconde com essa franja? Aí ela, como assim? Eu falei assim, olha para você. Claro que a franja, a gente sabe que a franja é um sinal de docilidade, mais juventude, mas também ela pode servir de véu para o nosso lado intelecto, porque o nosso rosto se divide de lado, né, de partes, nosso intelecto, nossas emoções, nossas ações, né? São linhas que a gente trabalha também no rosto para ver aonde isso a gente pode acentuar e onde trabalhar em cada situação. Aquela franja comprida. Isso, ela tinha uma franja, né, que ela cobria, ela tinha uma testa, ela falou, a minha testa é muito grande. Eu falei, você sabia que a sua testa é sinônimo de você ser uma pessoa muito ligada, conhecedora, uma pessoa que estuda muito. Não que quem testa pequena não seja. Sim. Só que tem gente que tem a testa menor, trabalha muito mais as emoções. Tem gente que não tem tanta emoção, é muito da ação. Então, cada um é de um jeito e trabalha melhor aquele jeito dela, né? Então, quando a gente conhece isso, a gente consegue também colocar e tirar franja nas pessoas sem sabotar, sem deixar elas com cara de quem elas não são. Ela estava se sabotando. E ela estava se sabotando, que na verdade ela estava se escondendo. E ela tirou a franja. Foi legal, ajudei ela a sair da franja. E, gente, a mulher é outra. Até hoje ela é minha cliente. Até hoje ela é minha cliente, mas e eu vou dizer para você que isso veio antes do curso de visagismo. E eu já sabia disso. A minha alma sabia. Por isso que eu falo. E aí o curso de visagismo foi exatamente fazer isso. Outra, depois do curso de visagismo, foi uma advogada, pequenininha, coisa mais linda, que tinha um cabelo todo bonito, empoderado, grandão. Nossa, nossa, era a coisa mais linda. E ela era muito pequena, vivia no Saltão, porque ela precisava ser grande. Ela entrou numa empresa que ela precisava de controle, domínio, que as pessoas entrassem e respeitassem, porque ela era a única mulher num monte de homens, pequenininha, com cara de princesa, falando macio, falando gostoso. Quem é que ia dar moral pra menina? Na primeira eu ia sabotar. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, vamos mudar já esse cabelo. E ela tinha um cabelo ruivo. Mais ainda. E o ruivo, ele demonstra o quê? Assim, o ruivo tá entre a doçura, eu falo do ruivo entre o céu e o inferno. É quem não decidiu para que lado quer ir. Depende, que tem o ruivo bem quente e tem o ruivo frio. Mas o ruivo, ele tem a sua expressão no todo, não dá para generalizar. Claro. A gente tem que entender quem é a pessoa, né? ver o que ela faz, como é que ela é, pra gente saber o que esse ruivo expressa para ela. Mas nesse caso, ela tinha um ruivo, ela é, nossa, muito princesa. No caso dela, era muito legal. E aí, eu falei, vamos escurecer o seu cabelo, vamos alisar e vamos cortar reto. Escuro, frieza, distanciamento e estabilidade. Gente, funcionou super bem. Sério? Outra situação, uma cliente que tinha uma menina, ela falou assim, Cléo, ela quer cortar o cabelo curto. Eu falei, amiga, deixa ela cortar? Ela falou, não. Eu falei, mas ela quer cortar um Chanel de bico. Eu falei, sabe o que um cabelo Chanel de bico expressa no emocional? Remete a quê? A força e a avanço. Eu falei, se daqui a pouco a sua filha quiser cortar um cabelo curto, não se assuste. Ela vai ganhar uma força que ela não sabe de onde veio, porque ela vai estar vendo essa imagem todos os dias. Você acorda, se vê no espelho, é você, é o seu cabelo que fala de você. Né? E você se vê o tempo todo, essa pessoa, ela falou, não se preocupe que ela vai mudar, esteja preparada. Você tá bom, cortamos o cabelo. 3 meses depois, ela tá com o cabelo a lá homem. Gente, é muito sério o tal do cabelo. Cabelo, portanto...
E você, Cleo, antes assim do visagismo, você disse que você já, logicamente, que você já tem uma ideia quando chega um cliente lá. Feeling, né? Quando chega, por exemplo, chega um cliente no teu salão, você já olha o todo assim? Olha, Se combina, se não combina, se... Sim, antes do visagismo, Wanda, a gente tinha, eu falo assim, eu tinha o costume de dizer, isso é feio, isso é bonito. Porque eram os meus olhos. Certo. Eu não olhava com os olhos da cliente. Hoje, depois do visagismo, eu olho com os olhos da cliente sem julgamento. Mas assim, Cleo, que vem... A gente tem que falar o que é bom e o que é ruim, Eu chego lá no teu salão, só que é você que determina. Por que você não corta, repicado o teu cabelo e fica melhor para você? Tá? Antes de você, lógico, fazer a análise sugestionar, do todo, isso. Eu tenho que entender o que essa pessoa... eu deixo no cabelo. Por que você faz alisamento no cabelo? Porque eu não gosto do frizz. Mas nisso eu já vi a roupa, já vi o sapato, já sei o que ela faz. O tom de voz, já entendi. Com o que ela trabalha. Com o que ela trabalha, a gente já fez uma leitura rápida. Essa leitura é julgadora? Não. Ela é entendedora. Exato. Né? Porque nós, quando fazemos esse curso, a gente faz uma promessa para a gente mesmo, que a gente não vai usar isso a favor do nosso ego e nem contra ninguém. Entendi. Né? Porque eu posso falar, nossa, aquele cabelo. Eu sei até o formato dos lábios, quem é mais sensual na intimidade e quem é menos. Olha. Eu posso falar isso? Não. Não posso. Isso é ética profissional. Você não pode e ela é igual confissão. Dizer ela tem tem que fazer aquilo que você quer. Aquilo que eu quero. Melhor, eu tenho que entender o que ela quer expressar com essa imagem. A partir do momento que eu entendo o que ela quer expressar, e eu vou sugerir a franja, o corte degradê, o camada, a facilidade. Você arruma, você não arruma, porque não basta ela querer. Ela tem que ter condições de manter. Né? O manter, que quer dizer, não é financeiramente, mas ela aprender a arrumar, ela ter condições de fazer uma escova, ela tratar, ela cuidar. Então, toda vez que, por exemplo, uma pessoa faz uma grande mudança na vida, a Wanda separou, ela vai no salão, o que ela quer fazer? Mudar o cabelo. Quando uma pessoa faz uma bariátrica e emagrece muito, o que ela faz? Muda o cabelo. Quando uma pessoa vai ter um bebê, o que ela faz? Ela engravida, ela muda o cabelo ou não. Porque eu tenho uma tese minha de que mães de meninas não cortam o cabelo na gravidez. Mãe de meninos é a primeira coisa que elas querem fazer. E olha que raramente eu errei. Mas qual que é o... As mães de menino cortam curto. Cortam bem mais curto, são desapegadas. As mães de meninas... Olha, tipo assim, a minha é muito emocional. Não tem como falar de imagem sem falar de emoção. E é emoção a uma ação. E ação a uma reação. Então, cortar cabelo vai além das tesouras, além dos pentes. Além dela se olhar no espelho. É o que ela se vê todos os dias na vida dela. E claro, como você disse, se chega, sugestiona, sim. Mas eu me dispo, né? Eu tiro toda a minha vontade de dizer para ela o que ela deve ou não deve fazer, porque é a minha opinião pessoal, entendo ela como pessoa para daí eu ajudar ela da melhor forma, dizendo o que ela deve vender, o que ela não pode vender, o que isso vai expressar, o que isso não vai expressar, que, por exemplo, a partir de amanhã você vai ter um cabelo Chanel de bico fazendo entrevistas. Wanda, você vai... É uma figura de avanço, é uma figura de domínio, é uma linha estável para frente. O que a Wanda está hoje? A Wanda está com o cabelo alinhado, tenho disciplina, mas tenho fluidez, estou sóbria, tenho uma roupa escura, mas eu tenho uma calça vermelha, né? Quem é a Wanda? O meu batom, ele não pode chamar atenção, porque as pessoas têm que ver o todo, porque se você passar um batom vermelho, só vão olhar para sua boca. Entendi. Né? Se você colocar um colar vermelho aí, o que vai chamar atenção? Você ou o seu colar? O foco que você quer que chame atenção, você põe força. Isso é na natureza. Por isso que a gente fala, tudo que a gente teme, a gente atrai, né? Eu falo, Deus é perfeito. É mais ou menos isso. Tudo aquilo que você quer que chame atenção. E tem meios. Como é que você faz isso? Estudando. Estudando. Nossa, mas é muito... É igual medicina. Nunca mais a gente para de estudar. É muito detalhe. Não, é detalhe. É muitos detalhes. Detalhe, mas a maior coisa e a maior lição de ser um profissional da área da beleza e trabalhar com visagismo é que a gente tem que aprender a ser mais humano. Então, mais humano e menos material, né? O problema... E o tempo, Cleo, também. Por exemplo, um salão, ele está sempre cheio, né?
E um atrás do outro, uma cliente atrás da outra. Como é que você vai... Então, é aquilo que eu te falo. Não é toda vez que você vai sentar e vai falar para essa pessoa isso. Você vai falar numa primeira abordagem. Aí, a partir dali... mas aquele tempo... aí você tem que tirar esse tempo. Por exemplo, Cléo, muitas pessoas me procuram para corte, né? Que a minha especialidade é o meu the best. Eu preciso falar com a Cléo e quero mudar meu cabelo. Então, vamos deixar um tempo maior para você. Né? Aí a gente vai, a gente conversa... E faz o cabelo. Então, você tem aquele tempo dedicado a essa pessoa, porque nessa conversa vai mudar a vida dela. Vai mudar a vida dela para sempre. Ela nunca mais será a mesma, mesmo que ela mude o cabelo. Inconscientemente, isso vai ser armazenado lá no cérebro dela, e na primeira oportunidade ela vai abrir a gavetinha, porque a gente sabe, e vai usar isso a favor. Porque nesse momento, esse tempo maior, você vai poder ter mais intimidade, conversar, a gente precisa entrar um pouquinho mais na intimidade Uhum. dessa pessoa. Por isso que eu falo que temos que ser humanos. É nessa hora. Não tem como entrar na intimidade. Você hoje, assim, você falou que você não faz consultoria em visagismo, né? Não faz. Não. Mas se alguém te procurar e quiser fazer, eu vou sentar com ela e vou conversar, vou entender o que ela precisa. Inclusive sobre a roupa, inclusive sobre o calçado. Mas isso não é como um rótulo da Cléo consultora. Porque o visagismo, ele se confunde com a consultoria de Na imagem. verdade, ele se funde. Se funde, não se confunde. Ele se funde porque o visagismo faz parte da consultoria. Só que a maior parte dos consultores de moda não tem visagismo. É isso que eu tô falando. É o que falta, porque eles vão lá, eles te dão uma tabela de cor e segue a reta, e aquilo ali segue a régua daquilo, e a pessoa só usa aquilo. Só que ela nunca parou para imaginar que uma cor contrastante com aquilo é a essência Pois é. Como faz isso agora? Então, por isso que quando eu decidi fazer esse curso de consultoria de imagem, foi mais para entender os consultores de imagem, porque entender a própria cliente. Qual era a visão que eles tinham? Porque você vai fazer uma consultoria, você vai ver se o teu cabelo combina, o que combina com você, a maquiagem, e quem é essa pessoa? Será que essa pessoa ela quer combinar? Ou ela quer contrastar? Mas se ela busca... E isso, por isso que a gente tem que sentar e conversar. Eu sou uma pessoa totalmente contrastante, sou cheia de tatuagem, toda roqueira, mas de repente eu passo num concurso que eu vou ser uma juíza da vara de família, né? Mudou bastante, olha só. Eu deixei de ser roqueira, toda power lá na minha vida? Não. Só que quando eu for para lá, como que eu vou me comportar? Qual é a imagem que eu tenho que vender? Qual é a roupa que eu vou usar? Qual a roupa que eu vou usar, né? É a diferença de você ser um advogado criminal. Mostrar todas as tatuagens. Você pode ser um advogado criminal e você pode ser um advogado da vara da infância. Tem diferença? Tem. Se você tem diferença, olha o tipo de público que você vai lidar, né? A postura que você vai ter, né? Eu sou uma cabeleireira só de criança? Eu sou uma cabeleireira só para mulheres? Eu sou só um barbeiro? Né? Eu sou um cara que só faz os cortes à máquina no degradê. Que público que eu atendo? Quem são essas pessoas? Então eu não tenho que saber tudo. É igual caneta Bic. Não tenho que saber tudo. Mas o básico bem feito que vai fazer diferença na sua vida. Não inventa historinha se você não sabe o que aquilo expressa, o que aquilo representa. Para você, desculpa a palavra, desgraçar com a vida do outro. Porque emocionalmente você pode levar uma pessoa à depressão com cabelo que dê ruim. Sem dúvida. E o visagismo, ele é psicologia. Ele é estética, né? Nossa, Morfopsicologia. Ele abraça... Morfopsicologia. Por quê? Porque nós mudamos as nossas linhas do rosto conforme as coisas acontecem na nossa vida. Nós deixamos no período da nossa vida de ter um rosto quadrado para um rosto mais redondo. A nossa testa aumenta de tamanho. Nosso queixo aumenta. Ele avança ou ele retrai? E o nosso corpo muda. Somos mudança o tempo todo. Com envelhecimento, você diz isso? Não, com aprendizado. Com a vida que a gente tem. O meio muda a gente e a gente muda o meio. O meio muda a nossa forma física. Na morfopsicologia a gente entende... Então explica isso pra gente. Como que o meio muda a nossa vida? O meio muda a nossa vida, por exemplo, você é a Wanda, você vai entrar num escritório, todo mundo só chega e diz bom dia. E você é aquela pessoa... Ai, gente, falar dos gordinhos, né? Sem falar com a forma redonda. É quando fala... Gente, vocês já viram um gordinho triste? Não. Você já viu um gordinho que não é bem-humorado?
O que é um gordinho? O gordinho é o flexível, aquele que se adapta a tudo, aquele que gosta de tudo. Eles são amorosos, eles são fofinhos, eles são agradáveis, né? Aí uma pessoa reta, quadrada, séria, que mal dá bom dia, o que ela te passa? Seriedade. Então é a mesma coisa. E aí o nosso corpo muda. Por exemplo, a gente trabalha num lugar que está todo mundo muito sério. O rosto vai mudando a seriedade. Você vê, Nós chega vamos sorridente, criando você já linhas. se fecha. Nós vamos criando linhas. Por isso que eu falo que tem que Entendi. cuidar muito. Por exemplo, o nariz fino, que nas plásticas, né? Por exemplo, o meio muda. Quando a pessoa sai do nariz mais bonachão, mais Papai Noel, amável, uma pessoa doadora, né? Que o nariz grande expressa isso. O nariz fino, requinte, refinamento. Né? Quando a gente afina o nariz de alguém, a gente coloca aquela pessoa na condição de seleção. Porque o nariz é uma forma de comunicação. A fala é a fala, o nariz é o filtro. Os olhos é... Então, o tamanho do nosso olho, a altura da nossa sobrancelha, isso tudo na morfopsicologia. A gente consegue fazer isso das pessoas. Fotografar o seu rosto, teu lado inato e o lado adquirido. Olha quanto que é cabelo, né? Quanto que a gente tem que saber. Meu Deus. E ainda mais colorimetria, que uma cliente essa semana falou assim, eu quero que você passe essa cor em mim, mas eu quero mudar de cor. Falei, calma lá. Aí eu mandei para ela um vídeo de uma aula assim. com a Luana, explicando tudo que você pode ou não pode fazer. Gente, é muito estudo. É muito estudo. É muito estudo. Então, falando nessas mudanças de corpo, que o meio muda a gente, ele muda os traços do nosso rosto. E aí, com os traços do nosso rosto, a gente se vê diferente. Você vai querer um cabelo diferente, que se adapte ou te mude de novo. Gente, é fantástico, é uma loucura. Né? Muito. Agora você entendeu por que eu sou uma pessoa apaixonada por gente, apaixonada por cabelo? Mesmo. E apaixonada por isso, E pelo visagismo mesmo, né? Que eu acho... Porque o visagismo, ele entra na nossa alma, na nossa profissão, nas nossas escolhas de namorado, de marido. A gente começa a olhar as pessoas diferente. A gente, não que isso é ruim, não. Só torna a gente mais, em algumas situações, mais seletivo, né? Sem dúvida. Ou mais compreensivo também. A partir do momento que você entende mais, você tem mais conhecimento, Sim, né? a gente tem mais empatia. Muda tudo. Muda a tua. É igual você fazer um eneagrama, né? Quando você conhece várias situações das pessoas, vários temperamentos, você entende melhor o teu filho. Você entende melhor também. o teu marido. Se entende, né? E a gente é isso aqui. A gente é por essência. A Cléo é esse poço de emoção, porque eu sou sanguínea, né? Eu sou um poço de emoção. Diferente de você que tem um perfil mais melancólico. A gente vê. Não é melancolia de tristeza. Sim. Melancólico tem um comportamento, um jeito de pôr a mão, um jeito de falar. Assim como a fleumática é leve, livre, solta. E a colérica é 880. E quem é que está certo? Todo mundo está certo, porque nós somos assim perfeitos aos olhos de Deus, aos olhos do mundo. Cada um com o seu jeitinho. E que bom que a gente é assim, né, Wanda? Que bom que a gente tem esse mapa gigante para trabalhar cabelo nas pessoas. Porque já pensou a gente fazer o mesmo cabelo para todo mundo? Nossa, igual uma não ligar e desligar o botão. Não existe isso, né? Cléo, que linda história, tá? Linda história. Assim, te emociona, né? Eu vi que você ficou lembra. Porque você lembra, porque nem sempre você vai visitar lá atrás, né? Não, nem sempre você está visitando, né? Nem fale, verdade. Porque realmente... Mas eu acho que você deve visitar agora no YouTube, quando for o nosso bate-papo, tá? Visitar de vez em quando para ver realmente o quanto poderosa você é, tá? O quanto você conquistou nessa vida. Essas suas palavras, Wanda, eu venho ouvindo de um tempo para cá com outro sentido. Porque antes, ser uma pessoa que ia para a vida era, né, no meu tempo, era uma pessoa, ou ela se tornava insuportável, metida, hoje não. Hoje mudaram até a linguagem, né? Você tem empoderamento, você é forte, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse empoderamento. Para ver se das escolhas que a gente fez, e a qualquer momento a gente é livre, gente, para voltar a retroceder. A gente não tem que avançar o tempo todo. Porque às vezes a gente avança tanto, perde a nossa essência. Mas também eu perdi empoderamento. Também é. Isso. Eu perdi Nossa, isso é maravilhoso. Eu perdi a minha referência em um determinado tempo da minha vida, buscando.
E hoje eu falei, nossa, mas eu deixei de ser muita coisa que eu deveria ter sido. Essa docilidade que você falou lá no começo é uma coisa que é uma essência minha, mas não é o que eu vivo. E é o que eu busco. Mas Essa que você minha... tem. Você que eu tenho, tem. tem. Ao mesmo tempo que você é Tem. dócil, entendeu? Você tem Sim, isso, você tem eu essa sou firmeza, amorosa, você tem. sim. A firmeza é a vida, né? Não é? É a vida. Exatamente. Isso é maravilhoso, Maravilhoso. entendeu? Agora, manter o equilíbrio Isso. em tudo isso é essencial, né, Sim. Cléo? Tem que se agarrar no terço, E a fé. ter fé, ter sempre, Deus, né? não importa a tua religião, você não pode desgarrar de Deus nunca. De uma força maior, de algo que você acredite, não importa o que seja, mas que seja do bem. Do né? bem, isso mesmo. Que seja do bem. Acho que tudo que é radical, assim, não faz Eu bem, falo não assim, faz bem, perguntar né? para mim hoje, Cléo, que religião que você é? Eu vou na igreja católica, eu vou lá na doutrina espírita, eu vou aonde tiver coisas boas para eu aprender, porque cada um está no seu tempo de evolução. E você não pode taxar ninguém por isso, por aquilo. Porque o princípio, né, é o respeito. O respeito. Quando existir respeito, acho que acabam as guerras, acabam todos os conflitos. É o respeitar a individualidade do outro, a colocar limite na sua individualidade, que você também pode avançar. Claro. Né? E é isso, Wanda. É muito legal poder falar da história da gente. Vou assistir muitas vezes, porque eu não olho para minha história. E vou me lembrar de muitos detalhes. E isso é um conselho para todo mundo, olhar para a sua história. E é difícil ter quem ouve. Né? E agradecer as suas bases. Sim, com muita gratidão. Muita né? gratidão, isso é muito importante. A família que me recebeu como uma alma nessa terra, que me cuida até hoje. Eu falo que eu tenho uma anja da guarda, que é minha irmã, em todas as horas disso aí, gente, tinha um anjo da guarda me acompanhando, que era a minha irmã, que é a minha referência de caráter, de pessoa, de guerra, de tudo, assim. Ela também tem uma história uma história linda. Minha irmã tem uma história linda, né? A gente vem de uma história muito maravilhosa. É uma guerreira, uma vencedora. Eu sou fã dela. Eu também, tá? Eu sou fã de quem você é fã hoje. E olha, eu sou fã da minha irmã, sou fã do Carlos Eduardo, porque são gente que fizeram a coisa ir para a vida. Ela trabalhou com você tanto tempo. Ela também. continua com a sala independente. Né? Eu falo assim, a melhor podóloga de Cascavel. Ela é. Não, mas, lá é dos pés à cabeça, né? Ela vai vir aqui um dia desse contar a história vir. dela. A gente vai, né? Espera aí. Vai sim, vai com chegar. Muita alegria. E, Cléo, assim, você trabalhou sempre fora, né? Tudo mais. Em casa, assim, o que você gosta de fazer? Você é dona de casa, limpa a casa, cozinha? Até esses tempos eu fazia tudo. Tudo. Aí o braço começou... Eu fazia tudo por vários fatores. Porque a vida também precisa ter o tempo de economia financeira, né? A gente tem que segurar os orçamentos. Eu fazia de tudo. Há pouco tempo atrás eu me permiti viver, a cuidar mais de mim. Hoje eu já não cuido tanto da casa. Mas eu adoro fazer comida. E olha, eu descobri... Depois de um curso de reiki que eu fiz, eu descobri que a minha comida ficou muito mais saborosa. É mesmo? Meu Deus, como é que muita é alegria cozinhar com outro olhar para a comida, para as pessoas que vão receber aquele alimento, né? É tudo muito, muito grande, muito maravilhoso. Então, o que tem a ver o reiki com a comida? Vamos lá. Mas o reiki é outro... dá uma outra história. É porque a gente coloca uma energia e a gente é pura energia. A gente não tem ideia. Quando corta o cabelo é uma energia. O reiki é energia. Reiki é energia. E já sabe que eu faço isso hoje nas clientes, quando eu estou lavando o cabelo, eu tô imaginando a felicidade delas, a saúde delas, eu estou desejando isso para elas. O poder da imposição de mãos. É assim, uma coisa tão grande que tudo isso é a vida. Por isso que eu falo que a minha profissão ela é um leque de possibilidades. Então, em casa, adoro fazer a comidinha, eu faço milagres com qualquer coisa, faço coisas assim que, né, José Ricardo fala, meu Deus, que rápido, você é muito rápida. E eu sou muito criativa na cozinha, eu gosto, não sei fazer doce, tá? Mas assim, gosto de fazer algumas coisas, aprendi uns risotos esses dias muito bons. Eu gosto de colocar as roupas para lavar, embora eu não passe mais, mas eu gosto de cuidar disso. Dos meus, assim, eu cuido com muito carinho da roupa. Eu acho que é o meu jeitinho de amar, de cuidar, sabe? Hoje eu paro para sentar, antes eu não parava, por isso que eu falo que eu perdi a referência. Hoje eu sento para assistir um filme, hoje eu vou religiosamente na igreja ou em algum outro lugar todas as semanas. Hoje eu desligo o celular, desligo muito o celular. Hoje não uso muito mais as redes sociais, deveria, né? Pelo trabalho, mas hoje eu dei uma boa diminuída,
porque, como você diz, as pessoas querem muito saber da gente. E tem horas que a gente tem que se recolher. A gente precisa se recolher. Eu estou nessa fase de recolhimento. E eu vim aqui tão feliz que eu falei, olha, essa é uma história, é um recolhimento me expondo, porque é a minha história, né? Então, todo mundo tem seus altos e baixos, ninguém coloca a sua vida nos outdoors, né? No outdoor, aquilo que é ruim, né? A história que eu passei aí com o Carlos Eduardo, segundo casamento, enfim, Wanda. A Cléo é essa pessoa apaixonada por cabelo, apaixonada pelos meus filhos, meus netos. Eu sou apaixonada por gente. Hoje eu sou, nossa, pela minha família, respeitosamente sou apaixonada. Pelo Zé Ricardo, então, meu Deus, é muito bom saber que nessa fase da vida é um pilar equilibrado de tudo aquilo que você sonha para o teu futuro, né? Eu não tenho mais idade de viver paixão, não é outra. Um relacionamento novo na nossa idade hoje é a coisa mais boa que tem, né? É muita estabilidade emocional. Isso é muito bom para a gente se reencontrar. Tá leve. Alegre. Então, a Cléo em casa é isso. É a Cléo que coloca a roupa para lavar, que cuida das gavetas, a Cléo que senta, a Cléo que liga para filho. Não sou pegajosa, hoje eu liberei os meus filhos para ser feliz. Lourenço foi morar com o pai dele, né? Eu super abençoo, porque eles se amam muito e eu acho isso lindo, maravilhoso. Abençoo. Foi uma escolha dele. A escolha dele, eu falo que a gente tem que abençoar as escolhas dos filhos, porque tem mães que perdem os filhos depois e elas falam, meu Deus, elas nunca mais se recompõem porque elas não abençoaram aquilo que eles foram fazer. Daí fica a dor da dívida, né? Então eu abençoo os meus filhos e sou muito feliz com o Carlos Eduardo, né? Com as escolhas que ele fez agora, ajudando muitas pessoas. Lourenço, então, menino hiperdotado, altas habilidades, então tem uma profissão aí pela vida excelente, porque ele é inteligentíssimo, dono de um coração gigante, gente, ele é inteligente demais. Então a Cléo é essa pessoa, Wanda, e essa pessoa que é acolhedora, às vezes sou conselheira, mas essa é a Cléo que está envelhecendo. Então hoje, Cléo, você e seu marido só hoje? Sim, em casa sim. E com muitas possibilidades de trabalho, apaixonada pelo salão, gente. Eu viro aquele salão de perna para cima e mudo coisa e faço coisa. E nunca ninguém para, porque é uma alegria ver que as pessoas... Eu mudo para as minhas clientes, porque elas chegarem e ver coisa diferente é por elas. Por elas é pelo que elas representam para mim. Eu tenho cliente que brinca, eu tenho uma cadeira aqui. Eu falei, tem mais que uma cadeira, você tem metade do salão já. Porque não é pelo dinheiro que elas deixam, é pelo quem elas são. E a cada história que eu vivo, que eu presencio, a cada mudança, história de vida que eu aprendo todos os dias, que bom que é a maturidade. É maravilhosa. É maravilhosa, gente. Há quem reclame, né? Nunca vou reclamar. É bênção. Muda tudo, muda a pele, muda tudo, mas muda aqui dentro. O que você pensa, que é o que vale. Sabe? Nossa, muda tudo. Lembra que a frase que eu falei lá no começo, falei que conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Ninguém tira da gente. E para quem acredita em reencarnação, vamos levar para outra vida também. Quem não acredita, vamos aprender enquanto é possível, que se a gente adormecer um dia, que adormeça com consciência, né? Com inteligência. Leve. Leve. E, Cléo, assim, para alguém, uma mensagem, assim, para alguém que tenha dificuldade na vida, que esteja passando por alguma dificuldade. E não desista, Wanda. Não desista nunca dos teus sonhos. Não desista nunca dos teus sonhos. Porque talvez você nem chegue a viver o teu sonho. Mas a trajetória para chegar até nele, gente, ela é surreal. É muito aprendizado, é o que faz diferença na nossa estada na Terra. Foca no objetivo. Foca no objetivo, seja um ser humano bom, não perca suas referências da sua família, seu caráter, né? Isso é algo inegociável. Mesmo que às vezes dê uma escorregadinha aqui, outra ali, volte. É igual meditação. Você está meditando, o pensamento vem. Volta para ele. Cléo, antes da gente continuar, né? Aqui, eu vou passar para os nossos seguidores aqui um livro bacana, não sei se você conhece aqui, mas é uma biografia, Vida e Obra, do médico idealizador da UOPECAM. Conhece o Dr. Antoninho Ricardo Sabe? Ele eu não conheço, mas ele que é o criador, ele que é o mentor desse gigante hospital de Cascavel. Que
é uma bênção, né? Uma bênção. Bênção. Então, ele é um médico. Vale muito a pena ler essa biografia da Vou. jornalista e biógrafa, né, Tânia Moraes. Maravilhosa, muito linda, tem Que muitos lindo. depoimentos Nossa, aqui. vou ler com certeza. Então, ele é um médico que focou no objetivo, tá, de ter um hospital do câncer e querer que o Cascavel e o oeste do Paraná tivesse um hospital do Que câncer. é referência, né? Que é referência hoje. Então, ele criou tudo isso e, assim como você, ele focou no objetivo, mas ele não teve a sorte, depois, de trabalhar no hospital, na obra dele. Ah, que pena. E ele hoje mora em Foz do Iguaçu, certo? Hoje não faz 20 anos já, né? Mas ele criou esse hospital. É bom que todos saibam que esse é o pai da OPECAM, o criador da OPECAM. Que lindo. E é um cara muito bacana, um cara que pensava no próximo humano, sabe? Porque as dificuldades que os pacientes com câncer tinham de ter que se deslocar para Curitiba, uma distância imensa, né? Sim. Então, isso incomodava muito ele, ficava muito inquieto com relação a isso. Aí ele criou, né, a UOPECAM. Olha, faz sentido na frase que eu disse, não deixe os seus objetivos, que mesmo que você não usufrua e não chegue lá. Quanta gente está usufruindo, né? Exatamente, olha que lindo. Ele não deixou o foco, não vivencia isso, mas a trajetória dele faz toda a diferença. Ele está acompanhando isso de Foz do Iguaçu. Beijo, doutor Ricardo, um abraço. Tem 81 anos. Tá? Um abraço para ele, carinhosamente, parabéns, respeitoso, né? Com muita gratidão. Com muita gratidão por esse hospital, porque quantas pessoas usufruem disso, né? Então é muito legal isso. É uma bênção. Né? Nossa, um legado. Um legado mesmo. Cléo, e você, o que você tem de planos mais para o futuro, assim, além do teu salão, logicamente, assim? Continuar com o salão, fazendo aquilo que eu mais amo, né? E os cursos VIPs que eu vou continuar dando, para quem realmente quiser saber um pouco disso, dos meus 26 anos de profissão. Eu tenho, assim, muita alegria de passar, não só nas técnicas de corte, mas falar de tudo isso e o que elas representam e o que elas podem trazer para as pessoas, com essência, né? É um curso com essência. Não é só metodologia, ele tem essência humana. E futuramente aí, quem sabe, né? Aí depois que o José Ricardo aposentar, começar a trabalhar com ele com as licitações, que é o projeto de vida dele, ter uma casa na praia. Isso que para eu queria ficar ouvir. Indo e vindo. Eu sei que você gosta de uma praia. Então, a gente acho que vai licitar só areia, né? Tipo, morar lá. Que legal. Então, e trabalhar, com certeza. Quero ter 2 trabalhos, porque eu não vou deixar de fazer o que eu faço nunca. Mas esse trabalho do José Ricardo me encanta. Me encanta muito, porque ele entra nessa área do direito. Eu andei estudando, tô fazendo uns cursos para isso também, andei estudando. E é uma coisa que me encanta muito. E como eu tenho como projeto de vida ficar sempre perto, eu e ele, porque agora somos um para o outro, porque a gente cria filhos para o mundo, né? E temos esse projeto de cuidar um do outro, ficar um com o outro, de trabalhar o mais próximo possível. Ter mais tempo. Mais tempo de qualidade de vida, né? Qualidade. Viajar. Organizando isso. Isso. Né? Viajar, cuidar dos nossos negócios, cuidar da nossa vida, receber os nossos amigos, que são coisas que não tem, a gente não tem como levar junto se um dia a gente partir, né? Então vamos viver o melhor possível agora. Viver hoje, né? Hoje, também, né? Isso mesmo. O melhor possível, né? Isso. E claro, né, que se a Wanda montar um curso de cabeleireiro aqui no Senap, com certeza estou dentro. Adoro desafios. Podemos ver isso, conversar, né? Tá bom, Cléo, muito obrigada por estar aqui compartilhando comigo, com o público nosso, nossos seguidores, do Notas e Novidades, essa história maravilhosa, inspiradora, tá? Para quem realmente está vivendo alguma situação dessa aqui, né? Não desista. Não desista, gente, não desista. Maravilhoso. Tudo acaba um dia. O bom acaba, o ruim acaba e a gente tem que focar. E quem dizia, né, que um dia eu viria aqui conversar com você, gente, isso é uma alegria, né? Uma alegria. Você veja como saber vida, que olha, ser bom faz todo sentido. Não desfocar, seguir a sua rota e porque os caminhos que Deus designa na nossa vida. Você está sempre na minha vida, você faz parte da minha vida, e você né? é da minha. Gratidão. Fico muito feliz. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Pessoal, chegamos ao fim desse bate-papo maravilhoso. Conto com vocês para compartilharem com seus amigos e familiares, tá bom? Inscrevam-se lá no canal,
tá? Aguardo vocês. Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau.